Era CLT e virei MEI. Como fica minha aposentadoria? Não é difícil vermos por aí pessoas que trabalharam anos com carteira assinada, como CLT, mas acabaram virando MEI ao longo da vida. Isso porque muitos brasileiros preferem ter o seu próprio negócio do que fazer carreira em alguma empresa. Já outros preferem emprego com garantia de salário e outros benefícios provenientes de um contrato CLT antes de abrir o seu próprio negócio, seja por vontade própria ou por necessidade, como é o caso do desempregado que passa a buscar renda em atividade autônoma. O trabalhador não pode esquecer de uma questão muito importante: as suas contribuições ao INSS. Se você é trabalhador que abriu seu próprio negócio, mas já trabalhou como empregado CLT, ou trabalha somente como MEI, atualmente. Agora, se você é contribuinte do MEI, simultaneamente com o emprego CLT. Há muitas formas de seguir sua profissão através da constituição de uma empresa, mas aqui falarei especificamente do MEI. É considerado MEI o empreendedor com um faturamento de até R$ 81 mil por ano e que tem no máximo um funcionário contratado. Me acompanhe até o fim do vídeo após a vinheta. Como funcionam as contribuições se fui CLT e agora sou MEI? O recolhimento previdenciário do MEI é reduzido e tem a alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo. Em 2023, tendo em vista que o mínimo é R$ 1.302, a contribuição previdenciária do MEI está em R$ 65,10 por mês. Mas vale dizer que também é aplicado taxas de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de R$ 1 por mês, ou de ISS, Imposto sobre Serviços, de R$ 5 por mês. Seguindo, o recolhimento é feito através da Guia de Contribuição (DAS). Porém, o MEI tem a opção de complementar o recolhimento previdenciário com mais 15% sobre o valor do salário mínimo. Essa opção é muito importante para você que pretende se aposentar por tempo de contribuição e receber mais de um salário mínimo. O tempo como MEI soma para a aposentadoria? Sim. Mas, fique atento às modalidades de aposentadoria e aos valores. Para aposentadorias por idade. Via de regra, as contribuições feitas como MEI sempre irão somar para a aposentadoria por idade e, inclusive, na regra de transição. Para as aposentadorias por tempo de contribuição, as contribuições como MEI serão somadas somente se houve a complementação do DAS. Essa complementação é feita por uma GPS de 15%, totalizando 20%. DAS mais GPS. No Código 1920. É obrigatório fazer a complementação? Não. Se você optar por não fazer a complementação, você poderá se aposentar por idade. Isso porque para a aposentadoria por idade, a complementação do MEI não é necessária para considerar no seu tempo de contribuição. Mas, tenha em mente que ao não complementar, você receberá somente um salário mínimo quando for se aposentar. Qual a vantagem de complementar as contribuições? Além da aposentadoria por idade, você tem direito a todas as outras regras de aposentadoria se fizer a complementação, incluindo as aposentadorias por tempo de contribuição, seja antes ou pós-reforma. Para conseguir se aposentar nessas regras, a complementação será necessária. Na prática, se você contribuir com 5% do salário mínimo, o tempo como MEI não será somado na sua aposentadoria. Você terá direito somente a uma aposentadoria por idade. Você vai receber o valor de um salário mínimo de aposentadoria. Se você fizer a complementação e contribuir com 20% do salário mínimo, DAS mais GPS, o tempo como MEI será somando na aposentadoria. Você tem direito a todas as aposentadorias e regras de transição.
O valor da sua aposentadoria será calculado conforme a regra que você escolher para se aposentar. Mas atenção! Você só poderá fazer a complementação com base em um salário mínimo. Isto é, a complementação será uma guia de 15% sobre o valor do salário mínimo. Ou seja, não é possível complementar para valores acima do mínimo como o MEI, ok? Vou te dar exemplos de cada uma das possibilidades que citei até aqui. Exemplo do Horácio. Horácio trabalhou com vínculo empregatício CLT durante muitos anos, com uma renda de cerca de R$ 3.000 por mês. Hoje, ele é MEI. E passará a recolher as suas contribuições com um salário mínimo mais complementação. No momento em que fizer o pedido da sua aposentadoria, ele poderá somar todas essas remunerações, tanto como CLT, quanto como MEI. E então, Horácio terá várias possibilidades de aposentadoria. Se você se encontra nessa situação atualmente, indico que você procure um advogado especialista em direito previdenciário. Pois, através de alguns cálculos previdenciários, ele poderá indicar qual será o impacto do valor do seu benefício, considerando o novo cálculo pós-reforma. Exemplo do Antônio. Antônio trabalhou no setor administrativo como empregado CLT, por 15 anos, e desde janeiro de 2020. Trabalha como MEI. E faz seus recolhimentos em 5% do salário mínimo. Como fica a aposentadoria dele? Ele deve complementar para aposentar por tempo de contribuição ou não é necessário devido ao tempo anterior como CLT? No caso do Antônio, como ele tem bastante tempo como CLT, ele tem duas opções. Descartar os recolhimentos como MEI. E se aposentar por idade com um benefício mais vantajoso. Complementar as contribuições de 5% para 20% sobre o valor do salário mínimo para somar o tempo como MEI, na sua aposentadoria. A primeira opção é a chamada regra do descarte, que se tornou possível após a reforma da Previdência. Nessa regra, você vai descartar, ou seja, jogar fora períodos que podem diminuir a sua aposentadoria. No caso de Antônio, ele descartaria os períodos como MEI, que não fez a complementação e se aposentaria por idade com um melhor benefício. Agora, se Antônio pretende somar o tempo como MEI e ter mais opções de aposentadoria, ele deverá complementar os recolhimentos de 5% para 20% sobre o salário mínimo para que essas contribuições sejam consideradas no tempo dele. O tempo mínimo para essas aposentadorias são de 35 anos para homens e 30 anos para mulher. Sendo assim, a média dele será composta tanto pelos seus recolhimentos no CLT e os períodos do MEI. Como saber o que é melhor para o meu caso? Eu sempre recomendo aos meus clientes que façam a complementação das guias de recolhimento como MEI. Pois, dessa forma, o período como MEI será somado para a aposentadoria e o benefício sairá com um valor melhor. Claro que, como citei no exemplo do Antônio, é possível descartar contribuições que abaixam o valor do seu benefício. Mas, essa possibilidade não é válida para todo mundo e precisa ser estudada com cuidado, pois cada caso é um caso. Minha dica é, se você tem bastante tempo de contribuição em outros períodos. CLT. Facultativo. Ou contribuinte individual. E virou MEI. Complemente suas contribuições. Se você não complementar, o tempo como MEI será um tempo perdido e não vai te ajudar na hora da sua aposentadoria. E a melhor forma de se planejar para se aposentar com segurança e com um valor justo é conversando com um advogado especialista em aposentadorias. Ele vai te mostrar cálculos, comparações e o melhor caminho para a sua aposentadoria. Afinal, é um benefício para a vida toda. Quais são as aposentadorias do MEI? Se contribuir com 5% sobre o salário mínimo. MEI, que recolhem com 5% sobre o salário mínimo só terão direito à aposentadoria por idade, regras definitivas e regra de transição. Aposentadoria como MEI. Para se aposentar como MEI,
você precisa ter 180 meses de contribuições pagas, via DAS. Além disso, você também precisa ter a idade mínima, que muda de regra para regra. A regra que você entrará vai depender de quando você começou a contribuir para o INSS, trabalhando como microempreendedor ou não. Se você começou a contribuir como MEI até o dia 12 de novembro de 2019, você entrará na regra de transição da aposentadoria por idade. Se fizer a complementação com mais 15%, totalizando 20%. Sobre o salário mínimo. Se você é MEI e contribuiu com 5% mais 15%. Sobre o salário mínimo, já temos outra figura. Você terá direito a mais na aposentadoria, visto que contribui de forma parecida com os segurados empregados comuns. Ou seja, CLT. Valor da aposentadoria de quem foi CLT e MEI. O valor do benefício vai depender de quanto você recolhe para o INSS como MEI. Se você contribui com 5% sobre o valor do salário mínimo, por todo o período contributivo, o seu benefício será sempre o valor de um salário mínimo, que, em 2023, está no valor de R$ 1.302. Se contribui com 20% sobre o valor do salário mínimo, teremos que ver se você preencheu os requisitos da aposentadoria antes ou depois da reforma. Antes da reforma. Se você preencheu os requisitos antes da reforma até o dia 12 de novembro de 2019, o valor da sua aposentadoria será feito à média dos seus 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Você receberá exatamente essa média como valor de benefício. Depois da reforma. Agora, se você preencheu os requisitos para se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019, a forma de cálculo, para todas as aposentadorias e para a maioria das regras de transição será a seguinte. É feita a média de todos os seus salários de contribuição, desde julho de 1994 ou de quando você começou a recolher desse valor. Você recebe 60% mais 2% ao ano de contribuição, acima de 20 anos de contribuição para os homens ou acima de 15 anos de contribuição para as mulheres. A única exceção é no caso da regra de transição do pedágio de 50% e 100%. Pedágio de 50%. Do valor da média de todos os seus salários, será aplicado o fator previdenciário, para então saber o valor do seu benefício. Pedágio de 100%. Do valor da média de todos os seus salários, você receberá exatamente essa média como valor de benefício. Você conseguiu perceber que a reforma foi brutal quando falamos na alteração da forma de calcular a sua aposentadoria, principalmente porque é feita a média de todos os seus salários de contribuição. Antigamente eram descartados os 20% menores salários. Agora você está por dentro de como funciona a contribuição do microempreendedor individual para a sua aposentadoria, principalmente com a intenção de somá-las com as contribuições de período como empregado CLT. Conseguiu perceber que se você contribuir com a alíquota de 20%, 5% do recolhimento normal do MEI, mais 15% de complementação, você tem direito a escolher a aposentadoria muito mais benéfica para você. Além disso, se você escolher recolher somente com 5%, terá direito a uma aposentadoria de um salário mínimo, na espécie de aposentadoria por idade. Também terá que ficar atento quando completou o necessário para se aposentar, tendo em vista que os requisitos e a forma de cálculo de benefício diferem antes e depois da reforma da Previdência. Tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente. Para ficar por dentro de todas as regras e atualizações da Previdência, acompanhe os vídeos do canal EJS Notícias. Até mais! Um abraço! Oh